Olá, bem-vindos à série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Hoje estamos no estudo 12, o Santuário de Deus. Aos 10 dias do 7º mês acontecia o dia da expiação. Era um dia de santa convocação. Todos deveriam estar arrependidos do seu pecado. Acontecia então a purificação do santuário e o pecado de todos, que simbolicamente era transferido para o santuário ao longo do ano, neste dia era eliminado do arraial. Esta cerimônia simbolizava o juízo final. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que Jesus está fazendo por nós agora e o que Jesus fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre este tema. Que pedido especial fez Deus a Moisés? Vamos ler Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Como era o santuário? O santuário era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo, o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário e continha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Ali se encontravam a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Um véu separava esses 2 compartimentos. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto e a pia, em que os sacerdotes lavavam as mãos. O santuário era móvel e cercado, e teve a sua construção aprovada por Deus. Em que consistia o serviço diário? Vamos ler Êxodo 29, versículo 38 a 42. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e o outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta, a ser queimada, deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Levítico 23, versículos 27 a 31. Levítico 23, versículos 27 a 31. Mas, aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus.
porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada de seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Como o pecador então podia obter o perdão no templo do Antigo Testamento? Vamos ler Levítico 4, versículos 27 a 30. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. O santuário era algo sagrado, mas o ritual era sangrento, né? O ritual não era algo bonito, né? Era para constranger mesmo o pecador a se arrepender. Em que consistia a purificação do santuário, né? Esses pecados eram simbolicamente transferidos para o santuário através daquele sangue do cordeiro sacrificado, né? Então, através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação. Os judeus chamam de Yom Kippur, removendo os pecados para o deserto. Era através de sangue para purificar aquele sangue também. Que acontecimento marcou então a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Vamos ler Mateus 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Que momento era este? Na cruz. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Neste momento, o véu do santuário se rasgou. Vamos ler também Hebreus 8, versículos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que é Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Então existe um tabernáculo no céu. Ali em Mateus 27, versículos 50 e 51, encontramos o relato que o véu do templo que separava o santo do santíssimo rasgou-se de alto a baixo, quando Cristo morreu na cruz. Esse foi um sinal de que todo o ritual do santuário terrestre e depois o templo havia encontrado o seu cumprimento e chegado ao seu final. Não há mais razão para sacrifícios de animais como oferta pelo pecado. Jesus abriu a porta da salvação para todos os pecadores. Ele derrubou a barreira entre Deus e o homem, causada pelo pecado. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz. Muitos estão tão longe de Deus que não conseguem ouvir a sua voz.
Saiba que a capacidade de Deus em perdoar é muito maior do que a nossa capacidade de pecar. E quais são as evidências bíblicas de um santuário no céu? Vamos ler Êxodo 25, versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Agora vamos ler Apocalipse 4, versículo 5. Moisés precisava copiar um modelo. Que modelo era este? Era o modelo do tabernáculo do céu. Apocalipse 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E agora Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Então existe um santuário no céu, e o terrestre era uma cópia do santuário celestial. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial. A intercessão, que era simbolizada pelo serviço diário, e também julgamento, que é representado pelo dia da expiação, uma vez ao ano. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os seus méritos de sacrifício da cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. Ele sonda os nossos corações. E o próximo estudo vai esclarecer esse tema melhor. Então, Jesus realiza 2 tarefas no santuário celestial: a intercessão como nosso sumo sacerdote e a obra de juízo que antecede a sua segunda vinda. Os símbolos e rituais do santuário terrestre apontavam para Cristo e sua morte na cruz. Hoje está em vigor o santuário celestial, quando Cristo subiu ao céu após a sua ressurreição. Conforme o cumprimento da profecia de Daniel 8, versículo 14, que fala sobre a purificação do santuário no céu, em 1844, Cristo passou a atuar no lugar santíssimo como sumo sacerdote, como nosso sumo sacerdote, dando início à primeira fase do juízo final, ou seja, o grande dia da expiação no santuário do céu, e aqui no terrestre acontecia uma vez ao ano. A qualquer momento, Cristo vai terminar sua obra intercessória e não haverá mais intercessão, graça e perdão. Portanto, agora é o momento de aceitar a salvação de Cristo, porque a porta da graça vai se fechar. Vamos recapitular o nosso estudo? O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Ele era dividido em 2 compartimentos, o Santo e Santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros diariamente, um pela manhã e outro à tarde. No dia da expiação, uma vez ao ano, era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Vamos orar? Amado Pai que está no céu, te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Sonda os nossos corações e remove de nós tudo que nos afasta de Ti. Transforma o nosso coração, Senhor, num coração conforme o coração de Deus. Continue abençoando o nosso estudo. Em nome de Jesus. Amém. Compromisso de fé. Creio que existe um santuário no céu. Reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus.
e aceito como meu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final. Aguardo você até o próximo estudo.